Oi, gente! Hoje, então, vamos gravar mais um papo reto aqui do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. O nosso Zoom com um único convidado falando sobre leis específicas importantes no âmbito da governança, do empreendedorismo, da organização patrimonial, do planejamento sucessório. E hoje a gente vai falar sobre a Lei Complementar 182, de 1º de junho de 2021, por sinal, meu aniversário, na parte que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador no Brasil. Na semana passada, a gente focou na parte dessa lei que trata das SA simplificadas, a gente conversou com o Valfrido Vardi, que é coautor desse projeto de lei, né? E hoje a gente vai focar nas startups. Bom, startup é uma palavra que cada vez vem sendo mais utilizada quando o assunto está centrado no universo profissional e corporativo, né? O que é uma startup? Uma empresa que surge em condições de extrema incerteza, né, que tem por objetivo desenvolver uma ideia nova que seja escalável, ou seja, que possa ser produzida em escala, em massa, em grande quantidade, e que vai trazer de forma sustentável um grande ganho de produtividade e uma alta lucratividade. Em geral, envolve a área tecnológica. Então, por exemplo, um supermercado, uma indústria de calçados não passa por essa fase de startup porque são empresas tradicionais no mercado, já tem um mercado definido, um modelo de operação, um plano de negócios, né? Uma startup, por sua vez, quando ela se torna de fato escalável e sustentável, ela deixa de ser uma startup e passa a ser uma empresa altamente lucrativa, né? Como exemplo, a gente tem aí a Apple, Microsoft, Amazon, Google, Uber, Airbnb, Instagram, Pinterest, enfim, todas essas empresas já foram startups em algum momento e hoje são companhias multimilionárias, né? Estados Unidos e China costumam liderar o ranking aí das startups mais valiosas, que são denominadas de unicórnios, quando elas atingem um valor superior a US$ 1 bilhão. Mas aqui no Brasil a gente também tem os nossos unicórnios, por exemplo, Nubank, que é uma fintech, né, uma empresa de tecnologia financeira, são as fintechs, a 99 Táxi, que foi vendida para uma chinesa, se eu não me engano, aquela Didi Xuxing. Aí Peg Seguro, Arco Educação, Quinto Andar, Movile, que controla o iFood, Gympass, enfim, a gente já tem aí alguns unicórnios. E a Lei Complementar 182 de 2021, ela vai regular em 9 capítulos vários temas relacionados à constituição e à atuação das startups. Então, essa lei define como startup uma empresa que tenha receita bruta de até R$ 16 milhões, que tenha uma existência formal, ou seja, um registro de CNPJ, né, no máximo há 10 anos, e que tenha no seu objeto social presente aí a inovação no seu modelo de operação. É uma lei que também formaliza a figura do investidor anjo, as GovTechs, trata do ambiente regulatório experimental, que é denominado de sandbox, enfim, muita inovação. É claro que uma lei não resolve todos os problemas de nenhum setor, mas não há dúvidas que pode contribuir significativamente com o desenvolvimento e o amadurecimento do ecossistema que ela regula, que nesse caso da Lei Complementar 182 são as startups. E o nosso convidado de hoje para falar sobre essa lei é o Luiz André Negrelli, que é doutor em Direito, especialista em Direito Societário, Mercado de Capitais, Planejamento Sucessório, Organização Patrimonial. Ele também é professor da GV, do IBMEC, da USP, coautor e autor de livros e de artigos, um super advogado, estudioso do tema e um amigo muito querido de longa data. Então, Luiz, prazer ter você aqui. E vamos lá, o que você tem de bom para contar da lei complementar, dessa lei complementar para a gente?
Roberta, boa noite a todos que nos acompanham. Prazer estar de volta a casa, né? De certa maneira, faz muitos anos, não vou dizer quantos, já falou qual é a data do seu aniversário, faz muitos anos que eu tenho o privilégio de aprender, trabalhar, debater com você. E cá estamos nós de novo para falar de um tema positivo, de uma agenda positiva para o Brasil, que tem seus desafios, nós vamos comentá-los mais adiante, mas nada melhor do que começar numa nota positiva essa nossa fala, reconhecendo a importância de um projeto de lei que se torna lei complementar. Por que lei complementar? Porque ele tem matéria tributária, né? Ele cria um regime específico para as empresas de inovação, para as startups, um regime tributário mais favorecido. Você comentou muito bem quais as características dessa startup para fins da lei. Não significa que agora no Brasil só vou considerar startup empresas dentro desse limite de receita bruta anual de até 16 milhões de reais. É que para fins de enquadramento na lei, no regime específico da Lei 182, vai se considerar startup só aquela que tenha essa receita, só aquela constituída formalmente, como você bem colocou, há no máximo 10 anos. Em complemento da sua colocação inicial, Roberta, eu enalteceria o disposto no artigo 3º dessa lei. Esta é uma tendência que nós temos visto no Brasil recentemente, leis, diplomas legais com uma preocupação propedêutica, leis que estabelecem comandos principiológicos, princípios. Esta lei, então, ela traz essa pauta de ação institucional no seu artigo 3º, dizendo que empreendedorismo inovador, que é o objeto da lei, que é o que se quer enaltecer com essa norma, é aquele voltado ao desenvolvimento econômico, mas também social e ambiental. Então, as startups, elas vêm reguladas numa lei bastante positiva, que é essa que nós vamos comentar, mas com um propósito de ação voltado não só ao crescimento econômico, não só às atividades de inovação passíveis de serem escaladas, que esta é a palavra que se usa, mas que também sejam atividades com impacto social e ambiental relevante. Daí essa ênfase que a lei dá às interações entre as startups privadas e o setor público, né, Roberta? Acho que este é um ponto Então, importante. aí o que você está falando é que ela está dentro desse programa maior, até mundial, do ESG, né? Que é o foco, esse pilar empreendedorismo com meio ambiente, em consideração ao meio ambiente, à governança e ao social, né? Exatamente. Então, ou seja, todas as facilidades que se concede às startups por meio desta norma, e são muitas as facilidades, vamos ver se elas vão ser efetivas e realmente implementadas na prática, são concedidas com base numa justificativa também social e ambiental, especialmente social. Então, o empreendedor, ele aqui é pautado a agir não só na busca do ganho, da maximização do resultado, do IPO, da monetização daquele investimento que ele fez junto com o investidor anjo e etc., mas também no impacto social. Acho que isso é bastante positivo dessa norma, Roberto. Certo. Bom, é interessante, é bom e comprova realmente isso que a gente já vem falando desse movimento nesse sentido. A gente sabe que não vai ser a lei que vai mudar comportamentos muitas vezes enraizados, né? Mas é bom que tenha esse incentivo, e como você falou, incentivo tributário, ou seja, para que a empresa possa se enquadrar e se beneficiar de algum regulamento tributário mais facilitado, enfim, ela vai ter que cumprir com esses conceitos, né? Vai ter que observar esses conceitos. E Luiz, me fala uma coisa, e a figura do investidor anjo, assim, que essa lei institucionaliza, você vê com bons olhos, porque eles já existem de fato, né? A gente já tem isso acontecendo, tanto que essa lei nem entrou em vigor aqui, nem entrou em vigor ainda, e eu já falei que a gente já tem vários unicórnios aqui no Brasil, né? Mas, enfim, agora essa regulação, como é que você vê essa regulação do investidor anjo? Perfeito, Roberto. Esse é um dos alicerces da lei, né? O artigo 8º, ele vai trazer
os contornos, a definição de quem é, do que é esta figura do investidor anjo, que na prática a gente entende quem é, né? Uhum. Na prática, o investidor anjo é... Quem é o investidor anjo? A gente falava antigamente de amigos, família. O investidor anjo, na verdade, é o cunhado, né, Roberta? Não é o cunhado? É o cunhado ou é a sogra, o sogro? O investidor anjo é aquele que corre riscos com seu patrimônio pessoal. Pode ser alguém Uhum. da família, geralmente é alguém da família. Sim, mas você tem muitos fundos também hoje investindo, né? Calma, Roberta, eu estou ainda olhando para o nosso rebanho de empresas iniciais, não essas Sei. startups sofisticadas que você falou. No mundo real, fora da Avenida Faria Lima, e eu sei que você conhece muito bem o mundo real, são os laços familiares que vão embora quando alguém pede dinheiro para formar um negócio. Eu estou brincando aqui, né? Uhum. O investidor anjo é cada vez mais profissional, a própria lei abre espaço para os fundos regulados pela CVM atuarem como investidores anjos. O investidor anjo é quem aposta na empresa desde o início, e a lei traz uma série de garantias e proteções a esse investidor. Mas só um parênteses, isso que você falou é verdade, quer dizer, praticamente 100% das empresas, quando elas começam, ainda mais startups nesse modelo de alto risco, é primeiro algum dinheirinho que o próprio empreendedor tem, mas depois ele acaba recorrendo para a mulher, para o marido, para o cunhado, para o pai, para a mãe, para o avô, enfim, né? Mas a gente sabe também que, em geral, os recursos aí disponíveis são insuficientes, né, para que o negócio realmente cresça e comece a adquirir porte. E o objetivo dessa lei é exatamente permitir não só escalonamento, a expansão sustentável das atividades da startup, mas o escalonamento do acesso ao capital. Ou seja, essa lei quer fomentar, quer incentivar a atuação, a oferta de recursos para essas entidades, a atuação de mais pessoas, mais entidades como investidores anjos. Né? E também, Luiz, o que a gente estava falando, o que a gente falou em relação às SA simplificadas, né? Também dá uma oportunidade para quem quer investir. A gente sabe que o mercado de investimento hoje está complicado, com taxas super baixas, enfim, então ou você não ganha nada, ou você já está num super risco, então você também viabiliza um novo tipo de integração entre investidor e empresário, né? Sem dúvida. E eu ouso dizer que essa sistemática do investidor anjo, que já vinha prevista em algumas leis complementares, mas que veio agora colocada com clareza na lei que nós comentamos, na 182, né, de 2021, ela é muito benéfica para o investidor. Por exemplo, o artigo 8º vai nos dizer que esse investidor não é bem um investidor, Roberta, porque ele faz o que a lei chama de aporte de capital, mas sem ser considerado sócio-acionista. E sem ter nenhuma responsabilidade em relação ao negócio, né? Isso que Abre também é aspas, importante. não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial. Uhum. A ele não se estende o artigo 50 do Código Civil, a chamada desconsideração da personalidade jurídica, e também não se estendem as regras do artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional de imputação de responsabilidade por impostos não pagos. Ou seja, ele está blindado, Roberta. A blindagem é uma palavra proibida, né? Porque não há blindagem absoluta e ela, inclusive, pode ser ilícita, mas esse investidor está protegido, porém ele tem um pênalti aqui, né? Ele não participa da gestão e ele não profere votos nas reuniões Sim, da sim. companhia. Não, mas eu acho que é bem interessante, porque essa é uma outra conversa, mas a gente tem um problema aqui no Brasil em relação a essa desconsideração da personalidade jurídica, que é amplamente aplicada, né, e que acaba deixando o empreendedor receoso, porque ele separa um patrimônio, entre aspas, de afetação para ser o patrimônio que ele vai investir, que ele vai empreender, e no final ele acaba pessoalmente. Eu não estou falando de legalidade, nem de laranja, nem de nada, estou falando do investidor, do empreendedor sério mesmo, e que acaba muitas vezes tendo problemas trabalhistas, fiscais e tudo mais. Então, a gente já quase que não achava mais que existia essa personalidade jurídica, né? E agora, pelo menos para o investidor anjo, ou seja, se ele é só investidor ou se ele fosse também só acionista, pensando numa SA simplificada, por exemplo,
desde que ele não tenha voto, não tenha gestão, porque aí ele vai ter as responsabilidades, como a gente sabe, dos administradores, né, ou dos controladores. Mas eu acho que vem em boa hora, né? Vamos ver como é que enfim, como é que os juízes vão aplicar essa lei, mas esperemos que com bom senso. Com certeza, Roberta, só uma nota importante, esta previsão, ela vem na esteira de outra previsão legal importante, que é a da chamada Lei de Liberdade Econômica, de 2 anos atrás, que traz esse tipo de proteção para o cotista de um fundo de investimentos. Sim. Então, né, o cidadão que investe adquirindo participação, cotas de fundos de investimento, o cidadão que aporta recursos a uma startup, na pessoa física, inclusive, ele está mais protegido. Isso vem em boa hora, sem dúvida alguma. Uhum. E as GovTechs, como é que você vê isso? Foram inspiradas em práticas internacionais? A gente sabe que, enfim, que os governos têm essa necessidade de processo de compras públicas, né? Enfim, que eles precisam de soluções, e a lei cria uma modalidade especial, mas assim, a gente sempre fica meio com o pé atrás quando a gente ouve falar de governo aqui no Brasil, né? Como é que é isso? É verdade, Roberta. Acho que dois pontos de destaque em relação a essa interação das startups com o Estado, com o governo. Né? Número um, o artigo 9º da Lei Complementar 182 de 2021, ele permite que entidades que tenham obrigações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou seja, empresas que tenham celebrado contratos administrativos, contratos com o governo, por meio do qual, ou com agências regulatórias, a ANP, a ANEEL, enfim, que exijam dessas empresas investimentos em inovação, desenvolvimento, em tecnologia, que essas entidades possam cumprir esses investimentos, essas obrigações, via aporte de capital às startups, inclusive através de fundos de investimento em participações, ou seja, todas as entidades que têm acordos de cooperação tecnológica com o governo, e aí eu penso nos parceiros da Embrapa para a tecnologia do agronegócio, eu penso nos parceiros de pesquisa e desenvolvimento da indústria de medicamentos, todo mundo que assumiu esses compromissos junto ao governo pode executá-los via investimento nas startups. Isso vai trazer um giro enorme para as startups. Isso é algo interessante, pouca gente tem comentado isso. E o segundo ponto é toda essa sistemática da lei, e muito cá entre nós. Eu sei que quem nos acompanha aqui, muitos são advogados, outros não, mas esse é um miolo altamente burocrático da Lei 182. Quem chega até esses artigos lá no miolo da lei geralmente dorme, Roberta, porque parece uma lei de direito público, fala da licitação, fala do chamado CPSI, que é a contratação, o Contrato Público de Soluções Inovadoras. O que a lei está querendo aqui é fomentar o desenvolvimento das startups por meio de um cordão umbilical conectando-as diretamente ao dinheiro do Estado. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Né? Qual é a ideia aqui? É que a própria administração, o Estado, o governo, esteja autorizado a contratar startups para prover tecnologia, prover inovação. Existe um limite de 1,6 milhões de reais, que é um limite baixo. Existe uma modalidade de licitação muito interessante, isso aqui eu tive que consultar meus filhos, Roberta, porque eu sou um cidadão analógico, né? Não nasci no mundo digital. E meus filhos me disseram que existe uma modalidade de pesquisa na área de tecnologia chamado hackathon. Já ouviu falar de hackathon? Não. Eu Não vou confunda precisar com consultar hackathon. meus filhos também. Não confunda com reggaeton, que é um ritmo latino de dança, né? Hackathon vem da palavra hacker com marathon. Então, é muito comum encontros entre operadores de códigos, esse pessoal que desenvolve software, que desenvolve hardware, para, em conjunto, bolarem soluções para problemas que ainda não foram enfrentados e resolvidos. São maratonas de codificação, maratonas de proposição de problemas e soluções. É como se os hackers se reunissem numa convenção que dura o final de semana inteiro para destrinchar, todos os problemas e apresentar soluções. A licitação vai ser mais ou menos feita dessa maneira. A administração pública vai apresentar um problema e as startups que se habilitarem para o certame
vão ter que, em conjunto ou individualmente, propor soluções. Isso é muito interessante. Sim. O contrato que vai ser celebrado vai ter um sistema de metas, vai haver um incentivo ao licenciamento das soluções obtidas para que a startup possa lucrar. Existe uma flexibilidade enorme, por exemplo, na remuneração do poder público, que não existe em outros ambientes regulatórios brasileiros. Isso, somado ao chamado sandbox regulatório, nos coloca frente ao mundo novo para as startups, Roberta, em que se O mundo precisa analisar dinheiro 5G do... também, né? Como? O mundo 5G, que O mundo agora... que não vire um mundo também, e aí tem o lado negativo, né? A gente sabe como se dão estas relações entre público e privado no Brasil. Então, o que se espera é moralidade na aplicação desse regime específico, que flexibiliza a contratação das startups e que dá também às startups uma alavancagem maior. Espero que elas façam bom uso dessas prerrogativas que receberam com a lei, Roberto. Realmente É, eu espero. acho que agora a gente precisa entender melhor como é que isso tudo funciona, porque, de fato, como você falou, é complexo, né? Até para mim, que já fui advogada, é o que você falou realmente, é uma lei que nessa parte das startups ela é longa, ela traz uma série de novidades e complexidades, então acho que vai ter que ter um trabalho grande aí de divulgação, das pessoas que forem trabalhar com isso explicarem muito bem como é que isso funciona, tanto para que o empreendedor possa utilizar, como para que a gente possa também fiscalizar o que está acontecendo, né? Sem Porque dúvida. essa é o que você falou, esse negócio, essa proximidade com o governo pode ser, por um lado, muito bom, né? Seja para resolver soluções que o poder público precisa, né? Seja também para poder financiar mais esses novos empreendedores, mas existe esse risco grande de acontecer muita coisa errada, né? Pois é, agora, assim, para encerrar esse nosso capítulo da conversa, talvez, sobre as startups conectadas ao Estado, vamos colocar alguns pontos positivos, né? Olhando para o futuro. Primeiro, a forma de contratação em que a administração pública oferece o problema à análise dos experts, dos especialistas, e eles, em conjunto, propõem soluções. Isso é muito interessante. É uma nova sistemática, um novo modelo de licitação baseado nesse chamado hackathon. Acho que isso pode ser utilizado em outros campos da atividade regulatória. Número 2, o contrato que vai ser firmado entre o governo e o vencedor ou os vencedores desse teste, que é um verdadeiro teste, né, de soluções tecnológicas, de inovação, ele é um contrato que permite ao Estado participar dos ganhos da startup. Né? Os ganhos resultantes da exploração daquele contrato, por exemplo, vai se originar daquela contratação, Roberto, uma nova tecnologia, um aplicativo, que vai ser disseminado pela startup em outras situações, não só ali. O Sim. Estado pode participar, isso é muito interessante. Né? Isso é um segundo ponto positivo. E pode participar sem ingerência, né? Que isso que é Exato, importante, que o exatamente. Estado não... Isso. Ou seja, a gente evita aquele mal brasileiro de expandir demais os tentáculos do Estado, aquela ingerência, interferência na economia, para dar ao Estado tanto a forma de financiar a startup, quanto a possibilidade de se remunerar do investimento que ele basicamente concedeu via esses contratos, esses chamados CPSI. Então, são bons pontos aí. Tem que se observar como vai ser implementado também igualmente em relação ao que se falou do investidor anjo, Roberto. Uhum, certo. E tem mais algum ponto assim que te chamou a atenção, que você acha importante mencionar? Se nós dermos aqui, Roberto, vamos dizer, as luzes mais positivas, a partir dessa análise da 182, também é nosso dever aqui apontar talvez os aspectos mais polêmicos dessa norma. Houve uma grita muito grande quando, em outubro do ano passado, de 2020, foi apresentado na época ainda se discutia o texto desta lei que veio a ser promulgada agora no seu aniversário, em 2021. E naquele momento houve a apresentação de um substitutivo que propunha uma série de descontos regulatórios, ou seja, isso mais relacionado com o tema de fala do meu querido amigo Valfrido, das chamadas sociedades anônimas simplificadas. As empresas, não aqui as startups, que vão até 16 milhões de receita bruta anual,
mas agora olhando para a empresa de uma escala muito maior, até aquele limite de 500 milhões de reais. Uhum. Então, a lei permite alguns descontos. Em 2020, em outubro, se quis suprimir ainda mais a governança dessas empresas, por exemplo, permitindo que elas fossem ao mercado, que elas abrissem capital, sem a necessidade de constituir um conselho de administração. Isso gerou uma grita enorme. As associações de mercado, os órgãos de defesa da governança publicaram, inclusive, uma carta aberta protestando contra isso, e essa matéria acabou sendo vetada pela Presidência da República. Mas, ainda assim, esta Lei 182, lá na sua parte final, concede uma série de facilidades para as empresas que ingressarem no mercado de capitais. Não são mais as startups. Essa, inclusive, é uma matéria que não tem nada a ver com as startups. As startups vão até 16 milhões, né, Roberta? Aqui está se olhando para chamadas SA de menor porte, ou SA simplificadas, como o Valfrido bem colocou. Caiu essa possibilidade de afastar o conselho de administração, então hoje o conselho é obrigatório, mas se permite afastar o conselho fiscal. E aqui eu queria, talvez, não sei se estamos caminhando para o final dessa nossa conversa, Roberta, mas para chamar a atenção dos observadores, de quem acompanha o tema, de que não adianta a gente só defender o conselho de administração, que foi mantido nas SA simplificadas, quando acessa o mercado de capitais, mas se tem que enaltecer no Brasil o conselho fiscal. E aqui a lei, no artigo que ela insere, a lei de SA, que é o 294, letra A, isso aqui está no finalzinho da lei 192, da lei 182, desculpe, artigo 16. Essa lei está afastando o conselho fiscal para essas empresas, está permitindo que a CVM afaste, enfim, para ser bem claro, e a tendência é que a CVM vai vir a afastar. O conselho fiscal é importante, é um órgão técnico, contábil. Essa lei, por exemplo, permite que essas sociedades não distribuam dividendos, que afastem aquela exigência de dividendo mínimo obrigatório. Então, tem que se ter cuidado com isso. A gente tem visto, né, Roberta, em outros foros de debate, a gente fala muito disso, você, eu, uma tendência de tentar simplificar a governança das companhias brasileiras, talvez para que elas possam concorrer melhor, para que a Bolsa brasileira possa concorrer melhor com a Bolsa de Nova York, que tem atraído uma série de IPOs dos unicórnios brasileiros. Talvez o melhor caminho não seja reduzir o grau de governança, porque governança atrai investidor, né? Então, Talvez essas formas tenham que ser feitas, mas não simplificar a ponto de prejudicar e de acabar não defendendo o investidor, né? Queremos que o investidor de mercado seja também defendido como investidor anjo, né, como o Estado que contrata com as startups. Então, era um pouco esse alerta que eu queria fazer ao final, viu? O que eu acho que é um pouco complicado dentro disso que você está falando, e até com o Valfrido, eu levantei rapidamente esse ponto, é que, assim, quando a gente fala, é muito diferente a gente falar de uma captação pública de 10 milhões, de 15 milhões, de 20 milhões, e de uma captação de 500 milhões, né? 500 milhões não é a maior empresa do mundo, não chega nem a ser um unicórnio, né? Porque o unicórnio é $1 bilhão, a gente está falando de coisa maior ainda. Mas, assim, eu vejo, e aí a gente passa um pouco para a SA simplificada, eu vejo com muito bons olhos essa coisa de diminuir a burocracia, obviamente. Em relação às publicações, por exemplo, eu acho que até para os gigantes teria que ser tudo via internet, por exemplo, mas eu acho importante uma empresa que está começando poder ter só um diretor, eu acho que é importante que essa empresa tenha facilitações burocráticas, inclusive, por exemplo, como você falou em relação ao dividendo, o Valfrido até deu esse exemplo, né? Um entra mais com capital, outro entra mais com trabalho, e aí se acorda que o que entrou mais com trabalho vai ter, pelo menos no início, uma remuneração melhor, mas a gente ainda está falando, e dentro do que eu vejo como muito positivamente, a gente ainda está falando de empresas, para mim, que vão fazer captações de até, não sei, 30 milhões, 40 milhões, né? Eu não estudei esse número para, né? Eu estou falando bem no chute, assim.
mas ainda em empresas relativamente pequenas, que têm poucos investidores e poucos investidores com não tanto capital. Eu concordo com você que se você está falando de uma empresa que vai fazer aí uma captação pública de 500 milhões, é uma empresa que tem que ter um conselho de administração, que idealmente tem que ter um conselho fiscal ou uma outra forma, uma auditoria, por exemplo, muito bem feita, com prestação de contas muito bem feita, enfim. Então, acho que isso eu concordo totalmente com você, tem que ser melhor. Eu acho que caberá à CVM, talvez, fazer enfim, na regulamentação dela, essas normas, diferenciando um pouco. Então, vem a lei com um enquadramento maior, digamos assim, para também dar um pouco mais de flexibilidade, mas a CVM vai ter que olhar isso, eu acho que com um pouco mais de cuidado, não é um pouco por aí? Perfeito. A expectativa do mercado é de que a CVM, que é um órgão de excelência, um centro de excelência no serviço público brasileiro, desde sua concepção, que a CVM vá realmente ter cuidado na modulação dessas normas de governança. O que eu falava aqui, Roberta, é quase que um libelo em defesa do Conselho Fiscal, porque eu entendo que no Brasil o Conselho de Administração, por vezes, ele tem a sua importância exagerada, não é? Eu concordo em um diretor, acho que isso simplifica, e com certeza nós temos que combater esse lobby cartorial que tanto atrasa esse país, das publicações, carimbos, protocolos e do papel carbono, Né? né? Com certeza. Agora, o Conselho Fiscal tem que ser enaltecido, porque, inclusive, o que a gente tem visto, Roberta, e o pessoal de mercado financeiro e mercado de capitais, os banqueiros, analistas sabem muito melhor que nós, é um movimento de companhias que prometem sonhos, muitas delas entrantes, startups, unicórnios, e o Conselho Fiscal poderia ser um órgão moralizante, de pé no chão, de fiscalização e de cobrar resultados dentro dos seus limites de atuação. Então, é mais uma luz que se joga nessa questão do Conselho Fiscal, para que a CVM tenha o cuidado de sempre na matéria. É que o Conselho Fiscal, pelo que eu me lembro das discussões mais jurídicas, assim, especialmente desde a Sarbanes-Oxley e tal, vem tendo uma discussão muito grande em relação a qual é, de fato, a importância do Conselho Fiscal, sendo que o Conselho de Administração pode ter um comitê de auditoria, né? Você tem as auditorias externas também. Então, assim, eu não estou muito por dentro desse debate, nem sei como é que o mercado está entendendo. Você que é sócio da Exeri, que trabalha com isso, tem, né? Enfim, é o dia a dia de vocês, você com certeza está mais bem informado do que eu, mas existe de fato uma questão em relação ao Conselho Fiscal, não? Com certeza, Roberta. E como diz aquele velho ditado, o cachimbo entorta a boca, né? Então, na nossa atuação profissional, na minha atuação, na atuação do escritório, nós nos deparamos com demandas de minoritários pleiteando uma proteção jurídica maior, reparação de danos. E o que se tem visto ao longo de muitos anos, e quem tem muito mais experiência que eu também percebe isso, é que o Conselho Fiscal virou verdadeiramente o órgão de defesa da minoria. Enquanto que o Conselho de Administração, ainda que acolha os chamados conselheiros independentes, conselheiros externos, com indicação em separados de minoritários, ele ainda é um órgão majoritariamente, nas suas competências, do controlador. O conselheiro fiscal, ele atua individualmente, fazendo ou não, às vezes, de comitê de auditoria para fins da Sarbanes-Oxley, né, nas companhias que negociam lá fora, mas ele atua de forma bastante efetiva. E numa empresa entrante, até esse limite alto de 500 milhões, vamos ver como a CVM vai regular, é bastante importante algum tipo de cão de guarda que possa rastrear e farejar e fiscalizar o dispêndio do dinheiro e os retornos dos acionistas. Especialmente com a supressão do mínimo obrigatório no dividendo também, né? Uhum. Eu já participei de algumas negociações em que só o pedido de instalação de um conselho fiscal já faz todo mundo sentar
Com certeza. para conversar, entendeu? Porque E existem especialmente você abusos. está falando de instituição financeira, eles não gostam nem um pouco. Então, quando a gente está defendendo algum herdeiro, alguma mulher, enfim, isso funciona. Claro, tem outras técnicas, mas de fato, enfim. Com certeza, com certeza. E tem abusos, né, Roberta? Também tem abusos dos conselheiros fiscais, inclusive dos eleitos por minoritários. Então, também tem que se. Outro ditado aqui, devagar com o andor, porque o santo é de barro. Esse é antigo, né, Roberta? Ô, Roberta, esses meus ditos aqui, ditados, sei lá o que são isso, brocardos, eles são tão antigos, né? Eu tô mais por fora do que umbigo de vedete. Já ouviu essa também? Nossa, essa eu acho que a minha avó falava isso. Pois é. Eu sou da época que, como é que é do Guaraná com rolha, quando se amarrava cachorro com salsicha, isso tudo para dizer que essa história de startup, para mim, é um aprendizado, né? Eu até coloquei uma roupa preta, ó, como Steve Jobs, que Deus o tenha, não é? Porque a pessoa, quando vai falar de sistemas tecnológicos, ela tem que colocar uma roupa simples, calça jeans. Isso. Enfim, é um aprendizado para todos nós. Eu, imigrante do mundo analógico para o novo horizonte digital, Roberto. É um tema apaixonante. Eu acho que a gente está aprendendo também, né? Embora essa lei, a gente falou, ela demorou 10 anos para ser aprovada, eu acho que veio em boa hora, porque está tudo evoluindo, né? O mercado, o empreendedor, o investidor, enfim. Então, e essa coisa tecnológica de startup, toda hora a gente vai aprendendo algum termo novo. Adorei, entre aspas, não gostei muito dos anglicismos na lei, né? Sandbox, regulatório, enfim, tem uma série de Mas a startup. gente tem essa mania, né? Essa coisa de país periférico caipira, porque é tudo assim. Eu, quando defendi a minha tese, era o tag along, né? Que para alguém, isso já tem décadas, sei lá. Isso para alguém que não é do mercado, a pessoa já olha, o que é isso mesmo? Ah, não. E não existe uma palavra, né? Oferta pública de aquisição de ações, né? Não tem uma palavrinha bonitinha, mas enfim. Assim, o fato de eu estar aqui conversando com vocês sobre isso, jurássico como eu sou, né? Mostra a importância dessa lei, porque o pessoal que está dentro do mundo das startups, do financiamento dos investidores anjo, já se vira bem, né? As soluções da prática já protegem os investidores anjo, mas essa lei ela abre um manancial de novas oportunidades para novos entrantes, para gente como a gente aqui, que são curiosos de governança, que eu sou, mas vendo uma lei que vai aglutinar mais investimento, que vai expandir esse segmento tão importante, né? Deixa de ser nicho, E né, a Roberto? gente sabe também, Luiz, que o quanto é importante que a informação ela se democratize e que atinja vários níveis da sociedade, né? Então, como a gente falou no começo, a gente já tem até unicórnios, a gente tem milhares de startups e a lei nem entrou em vigor ainda. Mas eu ainda vejo que é um tema que muito pouca gente conhece, né? E vindo uma lei nova e trazendo discussão e regulação da CVM, aí vai para audiência pública, enfim, todo mundo começa a ficar um pouco mais socializado com essas ideias, e aí, de fato, vai mudando um pouco a percepção e a cultura, que eu acho que isso também é importante para que o mercado se desenvolva, né? No ponto, Roberta, assina embaixo do que você falou, é isso mesmo. Ela tem um efeito que nós falamos aqui, para usar um anglicismo de advocacy, enfim, essa lei, ela dissemina a mensagem, ergue a bandeira do empreendedorismo e da inovação, tão importantes para um país como o nosso, que vem, infelizmente, perdendo nos índices globais de produtividade, inovação, tecnologia, né? Espero que essa lei seja um divisor de águas para bem. Eu acho que eu acho que daqui a uns meses, daqui a 6 meses, um ano, a gente reconversa sobre o impacto que de fato houve, né? A gente faz agora, depois que a lei entrou em vigor, o que de fato aconteceu, o que já deu certo e o que pode mudar ainda. Que não sejam palavras ao vento, que essa lei de fato pegue, Roberto.
E mais alguma coisa assim que você queira dizer ou vamos aguardar? Aguardemos, Aguardemos, né? otimistas, esperançosos. Então tá bom, meu querido, muito obrigada. Sempre bom falar com você. Voltaremos várias outras vezes. E vamos torcer, então, como você falou, para que essa lei pegue e que a gente possa conversar daqui a um tempo sobre ela, falando, ó, realmente funcionou, tá bom? Tomara, Roberta. Oxalá isso Obrigada, aconteça. Luiz. Boa Beijo noite. grande para você. Beijo, tchau.